Boa noite, pessoal. Estamos mais uma live aqui de esquenta do Metrologia Lab Summit. Falta uma semana praticamente para o nosso evento. Estamos aqui cada dia mais animados. E hoje a gente vai ter um bate-papo com a Camila Kidorni, que é do INCQS da Fiocruz, sobre critérios de aceitação e gestão de erros em instrumentos de medição. Ou seja, vai ser uma live com muito conteúdo. Então, fiquem todos aí. Quem tem alguma dúvida, quer mandar alguma pergunta, algum comentário sobre esse assunto, pode escrever no comentário. A gente está no Instagram da GM Metrologia, no Instagram da SBM e no LinkedIn também da GM Metrologia. Então, já manda esse vídeo para todo mundo que tem interesse nesse tipo de assunto e participa aqui com a gente mandando o seu comentário, tá bom? Então, falando sobre as inscrições do Metrologia Lab Summit, estão abertas ainda. O evento já é semana que vem, dias 16 e 17 de maio, aqui no Rio de Janeiro. Já chama todo mundo para participar. E a Camila Kidorni, ela vai ser uma de nossas palestrantes, né, com esse mesmo assunto da nossa live. Mas quem é Camila? Vou ler o currículo dela aqui para vocês, que, nossa, até o papel aqui tá pesado, né, de tão forte esse currículo. Ela é responsável técnica pelo Laboratório de Metrologia do INCQS, da Fiocruz. É engenheira química pelo FRJ, mestre em vigilância sanitária pela Fiocruz, tem MBA em gestão em qualidade, saúde e meio ambiente, tem tecnólogo em gestão da produção industrial e técnico em metrologia. Olha isso. Tem conhecimentos consolidados na área de gestão de equipamentos, metrologia física, metrologia química, biológica, validação de métodos, gestão da qualidade, boas práticas de fabricação e boas práticas de laboratório. É auditora líder interna da ABNT-NBR 9001 e a ABNT-NBR ISO 17025. Tem experiências em avaliações da vigilância sanitária, da Anvisa e da OMS. Tem vasto conhecimento em sistemas de águas para fins farmacêuticos, ar comprimido seco e vapor puro. É signatária autorizada pelo Inmetro desde 2008, com expertise em sistemas de medição desde a aquisição até o uso dos equipamentos. Tem aplicação prática dos conceitos de engenharia farmacêutica, análise de risco, plano mestre de validação, qualificação e calibração, baseado no ciclo de vida dos equipamentos e sistemas. É membro da Comissão de Estudos de Qualificação de Metrologia e Calibração e é membro da ISP. Bem-vinda à live, Camila Kidorni. Oi, Jéssica. Boa noite, Camila. Oi, Jéssica, boa noite. Eu queria agradecer a você, a GM Metrologia, a SBM, pelo convite. Adorei, é muito boa essa parceria, fiquei feliz. Queria agradecer também o pessoal que está aqui nos assistindo. Espero que atendamos as expectativas, que seja um bom bate-papo. Com certeza, Camila. E a gente vai conversar, né, como eu falei, sobre critérios de aceitação e erros em instrumentos de medição. Então, quem tiver alguma dúvida, pode deixar lá nos comentários. Participa com a gente, conversa com a gente. E eu já vou começar aqui, Camila, perguntando o que é o INCQS, né, na Fiocruz, e por que tem um laboratório de metrologia no INCQS?
Ótimo. Então, o INCQS é o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. Nós somos um instituto, né, técnico-científico, uma unidade técnico-científica dentro da Fiocruz. Nós somos o único laboratório federal da Rede Nacional de Laboratórios da Vigilância Sanitária. A Anvisa ela faz parte, né? O INCQS ele faz parte da história da Anvisa, né? Porque antigamente, antes de existir a Anvisa, o INCQS era um dos laboratórios que fazia análise nas áreas de alimento, de cosméticos, de saneantes, e depois deu origem à Anvisa. Então, se a gente for olhar nos primórdios, a Anvisa saiu daqui de dentro, né? Surgiu daqui. E aí, hoje, nós damos esse apoio, né, técnico-científico, nós fazemos parte da Rede Nacional de Laboratórios para Vigilância Sanitária, nós fazemos análises tanto fiscais quanto análises para aprovação de medicamento, vacina, imunobiológico. As análises são compreendidas em todas as áreas, né, em que abrange a vigilância sanitária, né, a área alimento, cosmético, saneante, imunobiológico, enfim, todas as áreas de atuação da vigilância sanitária, as amostras, elas são encaminhadas para o INCQS. Então, nós acabamos sendo o braço técnico, né, de apoio técnico para a Anvisa. E o porquê da necessidade do laboratório de metrologia aqui. Foi se observando, né, ao longo dos anos, quando no caminho, né, no caminhar do INCQS, naturalmente se enxergou a necessidade de ter confiabilidade metrológica nos ensaios, nos nossos resultados analíticos, porque o produto, né, da nossa instituição são os nossos laudos analíticos, é o produto que nós fornecemos para a Anvisa. E com o decorrer do tempo, né, os profissionais observaram que tinha que ter a necessidade de um olhar metrológico para que a gente tivesse confiabilidade metrológica, né, nos resultados que nós emitíamos. Além da qualidade, né, do nosso resultado, perceberam que a qualidade do resultado ela também perpassa por um olhar metrológico. Então, começou um projeto, foi um projeto, né, 20 anos atrás, eu acredito que há mais de 20 anos atrás, houve esse projeto onde veio uma profissional aqui para iniciar isso do laboratório de metrologia, que no início ia ser mais para dar um olhar para os equipamentos, ia ser mais um apoio metrológico, mas nesse momento voltado mais para o desempenho dos equipamentos, aplicação dos equipamentos, calibração, mas era algo bem básico. E aí se percebeu que não era só a calibração, que não só a calibração era o suficiente para garantir, né, a confiabilidade, garantir qualidade no resultado de medição, e acabou se estendendo para as áreas além da calibração. Então, atualmente, o laboratório de metrologia daqui da instituição, além da calibração, nós somos acreditados nas áreas de massa, volume e temperatura, nós temos acreditação há mais de 15 anos. Além disso, né, nós vamos agora receber o Inmetro em julho, para a gente conseguir, né, aumentar o nosso escopo, né, para fazer também meio térmico. E aí nós temos também o olhar para a parte da metrologia química e biológica. Então, nós acabamos desenvolvendo competência não só na área da calibração, que era a metrologia física, né? Hoje nós acabamos abrangendo a parte de validação de método, a parte de dar suporte metrológico aos ensaios biológicos, e a gente tem a oportunidade de aprender, porque é uma área bem abrangente, porque diferente de fábrica, né, que sempre tem um escopo padronizado, né, você sempre produzir o mesmo produto, aqui não, a infinidade de metodologias, ela varia de acordo com a quantidade de produtos que eu vou receber. Eu posso, por exemplo, receber um cosmético, mas eu posso receber N tipos de cosméticos, eu posso fazer análise em todos os infinitos tipos de alimentos. Então, a gente acabou desenvolvendo essa competência, né, e
assim, a adaptabilidade, né, de conseguir levar o conhecimento que inicialmente, muito tempo atrás, iniciou na metrologia física, né, e adaptar e desenvolver até metodologias, né, parte bem legal, na parte principalmente da metrologia biológica, que muita coisa a gente ainda não vê que é uma área bem área de conhecimento técnico, né, e de publicações técnicas. Pois é. Olha isso, gente, como a Camila tem experiência e competência para falar desse assunto, né? O laboratório aí já de anos, né, de atuação, essa parte de realmente de avaliações na metrologia biológica e química tem sido muito desafiadora, né? Principalmente para esses laboratórios que a gente quer mais atingir, né? Que são das áreas farmacêuticas, das áreas de biologia, de ciências da vida, como a gente chama. Eles estão percebendo esse desafio, né? Como eu vou garantir a confiança metrológica dos meus equipamentos, né? Como eu vou ter resultados confiáveis se essa questão da metrologia biológica e química ainda está muito desafiadora, né? Então, o conhecimento ainda não é tão divulgado como na metrologia física. E aí eu já vou ler aqui para você, Camila. Tem alguns comentários aqui. A Ingrid falando que é a melhor. A Renata Tostes falando que já era de se esperar, que você é perfeita no que faz. A Nath comentou que você arrasa. E a Ingrid falou currículo de milhões. A Isabelle Moura colocou excelente profissional. Então, assim, é reconhecimento, né, Camila? Obrigada. Quanto a isso, Jéssica, do que você comentou, né, da metrologia biológica, inclusive é um dos desafios que o Bureau Internacional a comissão, né, do Bureau Internacional de Metrologia estabeleceu, né, no último relatório dele, né, entre o ano de 2023 e 2026, é o desenvolvimento das atividades na área de metrologia química e biológica. Então, assim, até a gente vê que o órgão máximo na nossa área, né, de metrologia, eles também têm essa preocupação, né, inclusive com a questão da reprodutibilidade de medição, né, na área da metrologia biológica. Então, tem um grupo, né, um grupo voltado para metrologia química e biológica, e que eles pretendem, né, eles já colocaram lá o que eles pretendem avançar, né, nesses anos, né, entre 2023 e 2026, e mostraram a necessidade, né, isso já demonstra para a gente a necessidade, né, a insuficiência de compêndios, de publicações nessa área, né, de desenvolvimento de métodos, até para abarcar o conhecimento, né. Então, a gente percebe, né, já é uma discussão internacional. Então, quem estiver lá no Metrologia Lab Summit vai poder conversar com a Camila, né? Vão ter outros profissionais também, pessoal do Inmetro, da própria Anvisa. Então, é um lugar para você conversar sobre os desafios que você está tendo nessa parte relacionada à gestão de equipamentos na área biológica e química. E aí, Camila, a gente tem algumas perguntas. Vamos começar. Quem tiver perguntas também, pessoal, pode deixar nos comentários. Mais tecnicamente agora, né? O que seria um critério de aceitação? E o que ele tem a ver com o erro do instrumento? Fala pra gente, Camila. Eu costumo brincar, em toda apresentação que eu vou dar ou aula, eu costumo perguntar, né? E aí, mas o que a gente calibra? A gente calibra tudo, a gente calibra nada, eu calibro algumas coisas, eu calibro o que é crítico, e o pessoal sempre tem dúvida, né? Ou fala, calibra tudo, por vista das dúvidas a gente calibra tudo, mas a gente sabe que o custo, né, não permite que a gente sempre possa calibrar tudo. Então, eu costumo dizer que um bom parâmetro para você saber se você tem que calibrar ou não, é você ter um critério, eu ter um parâmetro para comparar o meu resultado, seja um resultado de um método, o resultado de um ensaio, seja um resultado de uma calibração. E o critério é isso, é eu ter o que comparar. Eu tenho um resultado e eu vou dizer se eu aceito ou não esse resultado baseado em um critério. É o parâmetro julgador, digamos assim, onde eu vou definir se eu aceito, quem vai me dizer a regra do jogo.
se eu vou aceitar ou não. E aí eu costumo dizer, olha, se você não tem critério, se você não tem o que avaliar naquele relatório ou naquele certificado, vale a pena você se perguntar se você realmente precisa estar calibrando esse instrumento ou qualificando aquele equipamento. Então, eu acho que até antes de eu tomar uma decisão de calibrar ou não, de adquirir ou não um serviço, a primeira coisa que eu tenho que pensar é por que eu calibro, para que eu calibro. E se eu tenho um critério para comparar quando eu receber o meu relatório, o meu certificado, aquele resultado. Então, o critério é isso, é o que vai dizer. Se eu tenho um critério, então eu sei se algo vai estar dentro de um parâmetro ou não para eu aprovar ou não. E o erro, ele é inerente de todo o processo de medição. Todo processo de medição ele tem um erro. Isso não existe instrumento perfeito. O melhor instrumento que esteja lá no BIPM, esteja lá no Burô, ele vai ter também um erro de medição. Então, o erro de medição é o quanto incerto o meu equipamento ele está medindo. Então, qual é o desvio que o meu equipamento está demonstrando frente ao valor nominal que ele deveria medir? Então, o erro é esse. E aí, o meu critério de aceitação, nesse caso a gente está falando de um critério que é um critério para eu aceitar um resultado de uma medição, eu aceitar um certificado, eu aceitar um relatório, ele pode vir de normas ou ele pode vir de... Enfim, ele pode vir de um estudo estatístico que eu faço no meu laboratório, mas esse erro ele pode ser um critério, mas não só o erro. Esse erro de medição, ele também pode servir como critério em alguns casos, e aí a gente pode discutir mais para frente, conforme... Exatamente. Deixa para contar tudo lá no Metrologia Labiçante. Vamos discutir mais à frente também, um pouquinho aqui das perguntas, mas vai ter mais, a gente vai ter um assunto, vai estar bem detalhado lá na nossa palestra, lá no Lab Summit. Vocês vão ter oportunidade também de conhecer outros profissionais do INCQS lá, e muita gente, acredito que nós vamos trocar figurinhas, né, porque às vezes a dificuldade que nós enfrentamos no nosso laboratório aqui, um colega também teve a mesma dúvida em outro lugar, e a gente pode trocar figurinha. Eu acho que é um ambiente de aprendizado para ambos os lados, né? Para o palestrante, mas também para o convidado, né? Exatamente, Camila. Você está falando, eu vou anotando os pontos aqui para a gente comentar junto, né? Porque você vai falando, vai acendendo as luzinhas dos desafios que a gente passa, que a gente recebe também de dúvidas. Essa questão do critério de aceitação, ela está muito relacionada a você conhecer o seu processo, né? O que o meu equipamento de medição está fazendo ali? Qual o papel dele? Qual a criticidade desse equipamento? Então, tem até alguns mitos, né, que você pode até, não sei se você vai falar na sua palestra, mas equipamentos iguais que têm critérios diferentes porque eles estão inseridos em processos de medição diferentes, né? E tem aquela coisa, o meu instrumento ele é muito bom, ele é de uma marca Top Gold, Ultra Power, só que todo instrumento erra. Todo instrumento de medição erra. Então, a gente sempre tem que estar calibrando para avaliar justamente se aquele erro, né, do instrumento é aceitável para o nosso processo. Então, conhecer muito bem o que você faz é muito importante, né? E aí, como a Camila falou, o pessoal do INCQS vai estar em peso lá no Metrologia Lab Summit e a gente está aberto a conversar sobre todos os nossos desafios, né? A gente, às vezes, tem... o hábito, né, de não falar dos nossos erros, não falar dos nossos desafios, só que todo mundo está aprendendo junto, a gente está crescendo junto, então a Camila, o pessoal do Laboratório de Metrologia do INCQS, com todo esse tempo de experiência, com todas essas competências que eles têm, né, de ter várias acreditações, de estar em processo de aumento de escopo, vão estar lá com a gente compartilhando os desafios de todos esses processos, né, na metrologia química, na metrologia física, em relação à validação de métodos. Então, nossa, vai ser, estou ansiosa demais para a semana que vem. Acho que eu vou ter que anotar um caderninho de assuntos para conversar com todo mundo. Mas aí é isso, né, Camila? Deixa eu ver o que tem mais. Geralmente, assim, com a sua experiência, qual é a maior dificuldade em relação a lidar com esses critérios de aceitação? Quais são as maiores dificuldades? Tanto para definir qual vai ser o critério, quanto para fazer a gestão do equipamento, Camila?
na parte, o pessoal que está acostumado com a metrologia física, que é a calibração, nós observamos que nós já temos bastante normas, né, normas técnicas, bastante estudos relacionados ao comportamento do equipamento. Então, é mais fácil nós encontrarmos na literatura parâmetros para comparar, ou ter como critério, mas como você comentou, Jéssica, o critério ele sempre está associado à tolerância do meu processo ou à tolerância do meu ensaio. Então, não existe, assim, apesar de muitas das vezes a gente recorrer às normas, recorrer a documento orientativo, o certo, metrologicamente falando, é claro que se está em alguma publicação oficial, a gente sabe que alguém fez algum estudo para chegar àquele resultado. Mas o correto é sempre olhar para o meu ensaio, e a partir do meu ensaio eu conseguir ter uma noção do quanto o meu ensaio, do quanto o meu processo aceita de erro e de incerteza, qual é a variação que o meu processo aceita, qual é a tolerância. E aí sim você estabelecer um critério em cima dessa tolerância. Quando não é possível, a gente observa que na metrologia física isso é mais fácil, a gente tem, por exemplo, de balança, aceito o erro máximo que está lá na portaria 236, ou para peso 233, mas quando isso não é possível, o ideal é você fazer um estudo e você conseguir chegar a um valor, né, um quantitativo, e estabelecer ele como tolerância através de estudos para que você saiba que até aquele determinado valor, aquilo não tem impacto no seu processo de medição, no seu resultado. Então, aquilo ali seria a sua tolerância. Um exemplo, por exemplo, na metrologia biológica que nós fizemos aqui, nós simulamos valores em volume, né, do líquido transferido para os meios de cultura, e aí nós variamos esses volumes e vimos depois a variação em unidades formadoras de colônia, né, o quanto do micro-organismo cresceu ali, o quanto era esperado, e aí nós fizemos um estudo na variação desse volume que foi lá inoculado na placa, o quanto aquilo impactou no resultado final. Porque nós não achamos na literatura, principalmente na metrologia biológica, nós não encontramos na literatura como fazer essa avaliação, ou qual a tolerância, né? Geralmente eles falam, seta a estufa a 35 graus, mais ou menos meio grau, mas assim, você às vezes não tem muita... E se passar meio, 36, 35,6, passar 0,1, um décimo, né? Assim, isso impactaria. Então, nós não temos esses dados na literatura. Então, uma maneira de você conseguir estabelecer é você simular as situações e observar os resultados. E aí, sempre, isso vai ser baseado no estudo estatístico, né? Vai ter que ter um N coerente com a quantidade de amostras e com o que você está analisando. E aí, você vai conseguir, através dessas simulações, encontrar uma tolerância, um valor que você vê que é o limite que o seu processo, que o seu ensaio aceita. Mais ou menos assim, são exemplos. A gente vai no Lab Summit levar outros exemplos, a gente pode levar também exemplos numéricos, mostrar como é feita também essas análises desses critérios na prática, né, que eu acho que é interessante. Nossa, vai ser incrível ver exemplos práticos, principalmente na metrologia, mais na parte biológica, né? Isso, como você falou, às vezes não existe uma referência, e você tem que avaliar realmente qual o impacto se o meu equipamento, se o meu instrumento de medição tiver um erro, né, maior do que eu previ anteriormente. Então, fazer estudos desse tipo, a gente estava até conversando antes de entrar, né? Que é tanta ideia que a gente vai tendo para o evento, a gente estava conversando sobre a possibilidade de apresentar trabalhos, de apresentar resultados. A Camila comentou que só desse ano já tem mais de 6 trabalhos que eles estão acompanhando do INCQF, né, que são aplicações práticas da metrologia. Então, a gente vai conversar, né, Camila, depois, porque é muito conteúdo, é muita experiência para dividir com todo mundo, né? Os mesmos desafios que a gente tem no nosso laboratório, o pessoal do INCQF já está um pouquinho mais à frente e pode nos auxiliar a melhorar também os nossos resultados. E deixa eu acompanhar aqui o pessoal no Instagram. O Andrei comentou que você, Camila, é referência na área de metrologia. O Andrei Giuliani. Ai, obrigada. O Andrei estudou comigo.
Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Vou para a nossa próxima pergunta aqui, então. Camila, como é que você acha, falando mais do profissional, né? Como é que você acha que a compreensão desses conceitos, né, sobre critérios de aceitação, gestão de erros, pode impactar o crescimento de um profissional dentro do laboratório? O quanto um profissional saber lidar com essas adversidades, né, com esses desafios de gestão do equipamento, pode fazer o profissional crescer e se diferenciar no laboratório? Eu acredito que um profissional que consiga desenvolver, né, essa competência de conseguir ter fazer uma boa análise crítica, ele é um profissional que ele vai desenvolver um senso crítico e que ele vai aplicar em determinadas áreas. Eu acho que a lógica aplicada, né, da metodologia te leva a ter um que você consegue aplicar para outros equipamentos e para outras atividades. E eu acredito que é um senso que se desenvolve e que você leva em qualquer outra área que você vá trabalhar, né? Porque você precisa ter essa noção, né? Conseguir desenvolver esse senso de analisar aquilo criticamente, de você olhar e ver até onde é coerente, de você estabelecer um limite e onde aquela tolerância, né, tem coerência com o seu ensaio. Então, eu acho que isso é bem importante, porque dá uma noção para o profissional dele ter que entender o que ele trabalha. E aí, o que eu digo é ter o mínimo de conhecimento sobre o princípio de funcionamento de um equipamento, ter o mínimo de conhecimento de como se comportaria um determinado micro-organismo em determinado meio de cultura ou em determinadas condições ambientais, condições de temperatura. Eu acredito que é um know-how que ele desenvolve e que ele consegue depois, esse senso crítico que ele desenvolveu, ele aplicar em outras áreas. Exatamente. Essa questão da análise crítica, a gente até comentou em tom de brincadeira em outras lives, que é isso, tudo do profissional de qualidade de metrologia envolve análise crítica, né? Apesar de a gente ter muitos procedimentos, né? Ter muita rotina, você tem que analisar criticamente tudo que você está fazendo. Porque cada processo, né, tem sua especificidade. Então, e nós até, desculpa, Jéssica, nós até costumamos brincar aqui que tudo que você não sabe a causa, você pode ir lá ver, é falta de análise crítica. Olha aí. Então, assim, quando você estiver fazendo seu relatório lá de não conformidade, lá vendo as suas ações corretivas, você pode olhar que se você não acha a causa, falta de análise crítica quase sempre se aplica, tá? Então, para você ver, né? É uma competência que você desenvolve e que você vai levar para outras áreas, né? Com certeza. Diferencia o profissional, né? Diferencia o profissional. A gente recebeu algumas perguntas aqui também na caixinha de perguntas. Quem tiver também pode ir mandando aqui. Deixa eu abrir o LinkedIn também, para eu ir vendo se tem pergunta no LinkedIn. Uma das perguntas é: qual é que é a diferença, Camila, entre a calibração e a qualificação de meio térmico? Sim. Uma pergunta enviada pelo M. Melo. Isso é um pouco polêmico, né, Jéssica? Nós, ainda mais o pessoal que está acostumado a seguir as regulações da Anvisa, as regulações da OMS, o termo calibração de meio térmico é um termo que não se usa na indústria farmacêutica, é um termo que não se usa. Se nós formos observar, em muitas normas internacionais, calibração de meio térmico não se aplica, porque nós calibramos um instrumento que ele me dá um resultado de erro e eu vou conseguir emitir uma incerteza. O equipamento, eu avalio a performance dele. Porque assim, por exemplo, digamos uma estufa, ela tem um indicador de temperatura. Esse indicador eu vou calibrar. Ele me dá um resultado que eu posso emitir um erro e uma incerteza. Agora, o meu equipamento estufa, eu avalio outros parâmetros, que são parâmetros como uniformidade, estabilidade. E aí, se você for pegar, existe uma norma que fala de qualificação
de meios térmicos para a área da saúde, você vai ver que ele exige outros testes, como o teste de abertura de porta, o teste de queda de energia, o tempo de recuperação. Então, assim, nós vemos que a qualificação ela está associada aos parâmetros de desempenho que eu vou olhar num equipamento. E a calibração ela está associada a um instrumento de medição, um instrumento que vai me dar um resultado de medição e se ele tem uma indicação, ele vai eu vou dar um resultado de erro e incerteza. Só que o DOC-CGEC 028, que é o documento orientativo do Inmetro que fala de câmara térmica, ele juntou algumas recomendações de normas internacionais e colocou nesse documento. E aí, nesse documento, ele fala que deve-se calibrar o meio térmico. E o que ele chama de calibrar, ele fala também dar os parâmetros de uniformidade, de estabilidade, dar o valor da exatidão, precisão do equipamento. Mas aí a gente se atentar à nomenclatura, né, que o mundo está falando e a nomenclatura que o Inmetro trouxe para esse documento, que pode causar um pouquinho de confusão no caso de nós, laboratórios acreditados, irmos ser prestadores de serviço para uma indústria farmacêutica. E aí tem que se atentar quanto a isso, mas a diferença é essa. Uma calibração ele é de um instrumento que vai me dar um resultado de erro e incerteza, do comportamento do instrumento, do indicador. E a qualificação ela é de um equipamento, dos parâmetros de desempenho de um equipamento. E aí, dependendo da regulação que você vai seguir, você vai ter que se adaptar uma à outra, mas a diferença basicamente é essa. Pois é, Camila, você comentou a diferença, mas um outro ponto também que a gente pode levantar é essa questão da terminologia, né? Metrologia, para quem não está muito por dentro ainda, né, que é mais para a parte de qualidade, a gente tem um vocabulário internacional de metrologia, que é o VIM. Imagina, tem um vocabulário específico para a nossa área e, mesmo assim, existe muita divergência nos termos que a gente usa. Então, termos como precisão, exatidão, o próprio termo calibração, né, gera muita confusão. Em relação à prestação de serviço, também é um desafio que a gente enfrenta aqui na GM Metrologia. Às vezes o cliente ele pede uma calibração, mas na verdade ele quer uma manutenção ou ele quer uma qualificação, né? Então existem algumas até polêmicas aí, como calibração de centrífuga, é uma calibração, é uma qualificação. Então assim, mas o cliente ele pede e tem muita questão dos fabricantes, né? Às vezes os fabricantes usam seus próprios termos, né? Eles querem se diferenciar de alguma maneira, principalmente na indústria farmacêutica, né? Eles têm seus próprios termos, que é para diferenciar, de certa forma, os equipamentos que eles têm. Aí vem a metrologia com um termo bem específico ali do VIM, vem o que o usuário entende, vem o que o metrologista entende. Então, às vezes, a gente quer tentar para comunicação. Eu fiz até um curso uma vez sobre qualidade, e o assunto inicial era comunicação. A importância de você expressar exatamente o que você quer, né? E às vezes a gente passa batido por isso. O Fernando está comentando aqui no Instagram, o Fernando Tavares, que infelizmente nem todas as empresas aderem à qualificação dos instrumentos e sempre trabalham com a política do mais barato, uma triste realidade brasileira. Infelizmente, a gente tem também esse cenário, né, Fernando? E aí até nós, em conversas com o Vinícius, né, o Vinícius da GM Metrologia, ele já me passou, né, por exemplo, a calibração de uma leitora de ELISA e a qualificação, porque muitas das vezes, se você é um laboratório acreditado, você tem essa cobrança de procurar um serviço na rede brasileira de calibração, mas muitas vezes aquele serviço ele não vai garantir o desempenho correto do seu equipamento, que é o caso da leitora de ELISA, né? E aí você vai ter que fazer uma qualificação também, porque o serviço de calibração, ele não olha todos os parâmetros de desempenho daquele equipamento. E aí, como nós não temos, né, assim, nós não temos uma uniformização das informações. A gente percebe que, por falta também do conhecimento
difundir a metrologia, a gente percebe que os nossos pares, né, muitas das vezes nos laboratórios, na indústria, eles acabam não tendo acesso à informação e, às vezes, compram um serviço erroneamente, por não ter conhecimento do que é necessário avaliar daquele equipamento, né? Exatamente. Nesse caso específico, né, é um caso que a gente até já conversou também, é sobre os leitores de ELISA. No Metrologia Lab Summit, a gente vai ter uma mesa redonda sobre equipamentos óticos, que com certeza o pessoal vai falar, a gente já teve uma live deles, eles vão falar sobre esse assunto do leitor de ELISA, que é um equipamento mais complexo, que muitas vezes tem muito laboratório fazendo a calibração, e a calibração nem sempre vai mostrar a performance inteira do equipamento. Então, mesmo o equipamento calibrado, com erro avaliado, você não tem avaliação de outros parâmetros para garantir que ele vai funcionar da maneira que você precisa para o seu ensaio, para o seu teste lá que você está fazendo do equipamento. Então, são essas discussões, né, essas dúvidas que, às vezes, eu até confesso, Camila, que no meu início, como metrologista, a gente também já conversou sobre isso, né, lá no INCQS, eu tinha muito medo de perguntar, né, porque metrologia tem tantas especificidades, eu achava, não, essa pergunta vai ser muito boba. E depois eu fui amadurecendo e fui entendendo que, cara, é a dúvida de todo mundo. É a dúvida de todo mundo. Né? Todo mundo tem essa dúvida, mas fica constrangido de perguntar porque é uma coisa muito básica. E aí a gente volta para a comunicação, né? O básico, ele também tem que ser dito, o óbvio tem que ser dito. Então, lá no Metrologia Lab Summit, a gente vai poder tirar todas essas dúvidas bobas, compartilhar o que a gente sabe, o que a gente não sabe, quais são os nossos desafios. Então, nossa, vai ser muito, muito bom. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. E é uma ótima oportunidade para a gente fazer um networking, né? Porque às vezes a gente está com uma dúvida, mas o coleguinha já passou por aquele desafio, então pode te ajudar. Então. Exatamente. A Alexia comentou aqui que acontece muito de comprar um serviço errado mesmo, Camila tem toda a razão. E até em relação ao network, né? Às vezes a gente tem informação, por exemplo, essa informação do leitor de ELISA, ela não está escrita em nenhuma norma, em nenhum documento administrativo. Então, de onde você vai tirar, né? É da experiência das pessoas que trabalham com aquele tipo de instrumento. Então, estar no ambiente com pessoas com experiência, com pessoas comprometidas em realmente ver a qualidade, né? Melhorar o serviço que é prestado, ter mais confiança nas medições, é essencial. E lá no Metrologia Lab Summit, a galera é toda nessa são especialistas da área, né? O pessoal que entende do princípio de funcionamento do equipamento, é o pessoal que faz a manutenção, é o pessoal que qualifica, é o pessoal que também entende de calibração e vai saber te dizer a diferença de um para o outro e o que é prioritário fazer, né, de teste num equipamento ou não. Exatamente, gente. Já prepara o caderninho para levar suas dúvidas para o Metrologia Lab Summit. Deixa eu ver mais perguntas aqui, Camila. Acho que essa aqui a gente já começou um pouco. Quais são os critérios para definir se eu preciso ou não calibrar meu instrumento? Nós já falamos mais ou menos. E como estabelecer o erro para o meu ensaio? E aí a pessoa foi a Ingrid, ela não comentou qual seria o ensaio. Acho que a gente também já comentou, mas vai falar mais sobre isso, Camila? A gente já comentou. Eu não entendi bem aonde ela quis chegar com essa pergunta. Como estabelecer o erro para o meu ensaio? A gente recebe até muitas perguntas, né? Na G-Metrologia, a gente está muito aberto a compartilhar o que a gente sabe. E a gente recebe muita dúvida do pessoal perguntando justamente isso. Qual é o meu critério? Como eu defino o meu erro? E, infelizmente, não tem como a gente responder porque depende do seu processo. Como a gente já comentou aqui, né, Camila? Às vezes, o mesmo instrumento, em processos diferentes, ele vai ter critérios diferentes. Exatamente. Então, não tem como a gente dizer como você vai definir o seu erro, porque depende de muitas outras circunstâncias dentro do seu laboratório. Mas dependendo, né, Jéssica, do ensaio que você tem, a gente nem tem competência para dar pitaco, porque dependendo de um ensaio muito específico, às vezes é um ensaio numa área que a gente nunca nem ouviu falar, então nós não temos a mínima noção para dizer, olha, isso aí impacta, tem um impacto disso, daquilo, então fica difícil. O ideal, o que eu costumo fazer aqui no INCQS é sentar com o pessoal dos laboratórios e pedir para eles
explicar o ensaio para a gente tentar dar um suporte para eles do ponto de vista metrológico, aonde está ali, entendeu? Fazer um brainstorming e ver onde está, onde impacta, onde está o maior, onde é o gargalo. Inclusive, a gente tem aqui, a gente percebeu também ao longo do tempo a necessidade de a gente ter um pessoal com conhecimento técnico em outras áreas. Então, a gente tem uma farmacêutica e uma bióloga compondo a equipe justamente para tentar estabelecer critérios e dar suporte metrológico para laboratórios como, por exemplo, de toxicologia, de farmacologia, a microbiologia em geral, a imunologia, porque são ensaios muito específicos. E além da... Assim, eu, por exemplo, né, que não sou da área biológica, a gente precisava até dos conceitos, né? E não era o meu campo de estudo. Então, assim, metrologicamente, estatisticamente ou quimicamente, eu conseguia ajudar. Mas o legal é isso, você tentar compor um grupo multidisciplinar e discutir para vocês verem onde são os gargalos, onde são os pontos críticos do seu ensaio, né? Exatamente. Aí volta para aquela história da análise crítica, né? Então, análise crítica. Exatamente. Deixa eu ver se tem outras perguntas aqui ao vivo. E também, né, Jéssica, você comentou sobre, às vezes um equipamento... Outra coisa que eu costumo falar se eu tenho N ensaios diferentes, o meu equipamento ele vai ter uma análise crítica por ensaio. Porque, às vezes, o critério do meu equipamento ele é atendido para um determinado ensaio A. Mas para o ensaio B, muitas das vezes, aquele critério que eu estabeleci para o ensaio A, ele não vai ser atendido. Então, assim, ou você trabalha com um critério mais apertado, ou você faz N análises críticas, tantos forem o número de ensaios ou de atividades que você vai utilizar aquele equipamento. Viu? Exatamente, muito, muito bem pontuado. Camila, o Alexandre Mendes, ele comentou aqui no LinkedIn, parabéns, Camila, pela boa apresentação. Para quem não sabe, gente, o Alexandre Mendes foi professor da Camila. Eu fico lisonjeada. O Alexandre é ótimo. Eu sou cria do Alexandre. Eu acho que para todo mundo que é dessa área da meteorologia, né? Acho que todo mundo conhece o Alexandre, ele tem livros nessa área, né? Então todo mundo é um pouco fã. E aí receber um elogio é bom demais, né, Camila? O Alexandre é ótimo, é maravilhoso. Eu ainda tenho como referência, eu sou fanboy, então não posso... Obrigada, professor. E o Alexandre também vai estar no Meteorologia Lab Summit, fazendo um mini curso, né, sobre análise crítica de certificados de calibração. Então, vai levar meu livro para ele autografar. Boa ideia, vou levar também. Então, assim, vai ser um complemento, né? A palestra da Camila com o minicurso mais aprofundado do Alexandre Mendes. Então, vai ser, inclusive, quem já se inscreveu no evento, essa semana a gente já enviou o link para você se inscrever no minicurso. Então, todo mundo que já se inscreveu, já vai lá e escolhe o minicurso que você vai fazer, tá bom? Já é semana que vem, já está bem, bem pertinho. E aí, Camila, tem uma pergunta aqui, também bem mais técnica, né? Como avaliar o erro do certificado de uma micropipeta? Há alguma forma de checar o erro na rotina do laboratório? Foi uma pergunta do M. Melo também. Ele só mandou coisas difíceis. Então, essa é outra polêmica. Ele me mandou as polêmicas. Ele mandou as polêmicas. Espero que você esteja no Meteorologia bastante para conversar com a Camila, né? Exatamente, para tirar essas dúvidas pessoalmente. Então, existe uma norma, é a 8655, que é uma norma que ela determina critérios, né, de erro para micropipeta. Só que eu costumo dizer que aquela é uma norma muito voltada para o pessoal que produz micropipeta, e assim, eu acredito que seja para valores de erro, para um controle de qualidade da produção. Porque quando a gente vai ver na prática, muitas das vezes, aqueles erros a gente não tem como atingir aquele erro ali. Então, eu também acredito que, assim, aquele erro, ele é um erro
estabelecido aleatoriamente. Claro que houve um estudo e deu-se aquele percentual de erro ali. Mas aquele percentual de erro, você tem que entender que não é o percentual de erro de tolerância do seu ensaio. Então, a primeira coisa é você conhecer o seu ensaio, você conhecer a sua metodologia, você conhecer aonde você vai aplicar aquele instrumento. A partir daí, sim, você vai estabelecer um erro. E aí, sim, você pode estabelecer uma verificação, um critério de aceitação. Eu não sei se a pergunta dele foi sobre verificação, como você verificar o erro. Ele perguntou como definir o erro de uma pipeta e se tem como fazer uma checagem no próprio laboratório. Então, o erro, o mais correto, gente, não, eu costumo falar que não tem receita de bolo, não, tá? Não tem passo a passo para seguir, não. Você tem que botar o cérebro para funcionar mesmo. Você conhecer o seu ensaio, conhecer os princípios de medição dos equipamentos que você está utilizando, e aí sim, baseado na tolerância que o seu processo ou seu ensaio aceita, você vai estabelecer um critério. Esse é o critério. Mas, para vocês saberem, existe uma norma que dá alguns erros. Mas o problema é que essa norma ela é bem restritiva e você, talvez, se usar ela, você vai reprovar um monte de micropipeta. E a questão da verificação de micropipeta, ela é um pouco mais complicada. Por quê? Muitas vezes a gente observa, até eu percebi isso muito na indústria farmacêutica, e até mesmo aqui no instituto, ou às vezes dando aula em algum LACEN da vida, por algum membro do LACEN, que o pessoal costuma pesar o volume, né? O volume transferido da micropipeta, e eles acabam fazendo uma verificação baseada na massa. Só que, assim, a gente tem que lembrar que aquilo ali é uma massa, e massa é diferente de volume. Existe um modelo matemático para você calcular o volume. Nesse modelo matemático, uma das grandezas de entrada, ela é a massa. Mas não só a massa. Teria a massa específica da água, a massa específica do peso da balança, a massa específica do ar, a temperatura, a umidade. Então, assim, são N fatores. Então, eu não recomendo que se verifique desta forma, até porque o líquido ele dilata e contrai com a temperatura. A sua calibração, ela foi feita, provavelmente, se foi num laboratório acreditado, ele segue o documento orientativo do Inmetro, DOC CGEC 027. E aí lá você vai fazer, né, calcular, estimar a sua massa específica, né, determinar a massa específica da tua água a 20 graus. Então, a 20 graus, determinada 10 microlitros de água a 20 graus, ele tem uma massa. 10 microlitros, ele vai ter outro, até porque o líquido, ele dilata, o volume vai ser diferente. Então, é muito complicado você verificar o volume dessa maneira. O que nós fazemos aqui é recomendar que ensaios que são muito críticos, que eles diminuam a frequência de calibração. Ensaios que observam que é muito crítico o uso da micropipeta, o volume, diminuir ao invés de 1 ano, talvez, tá, gente? Porque 1 ano é o que a gente usa aqui na casa, para 6 meses, entendeu? E caso ele tenha um laboratório, por exemplo, um laboratório de metrologia, que ele possa reproduzir as mesmas condições da calibração, temperatura, umidade, a temperatura da água controlada, aí sim ele vai conseguir fazer uma verificação. E também ele vai ter que corrigir o erro da balança. Então, é tanta coisa que você tem que fazer, é um cenário complexo, que aí vale a pena você fazer um estudo, né, entre um certificado e outro, e ver se teve tanta variação assim, e você aumentar ou diminuir o seu intervalo de calibração, e não tentar fazer esse estardalhaço, tentar fazer uma verificação. Exatamente. Então, assim, foi o MMEL. Eu tenho uma dica extra, que é a GM Metrologia faz calibração de pipetas. A gente é acreditado para fazer calibração de micropipetas, então manda aqui pra gente, que a gente verifica e faz a calibração da sua micropipeta, tá bom? Aí a Ingrid está perguntando se a gente pode falar da análise crítica de certificados. A gente, é um assunto, né, que dá outra live, então, como a gente já está no tempinho aqui, Ingrid, a gente vai esperar você lá no Metrologia Lab Summit, tá bom? Se tiver alguma dúvida mais específica, pode mandar no nosso direct ou no LinkedIn, e a gente responde também mais especificamente. Mas, Camila, o que é que a gente pode esperar? Foi uma live super cheia de conteúdo, né? Mas o que a gente pode esperar aí da sua palestra semana que vem?
aqui no Rio de Janeiro, do Metrologia Lab Summit? Conta aí um pouco para gente. Eu acho que muito conteúdo aplicado. Eu acredito que é muito mais fácil, né? Eu acho que vai ser até muito mais útil e talvez nós teremos uma aproximação maior com o nosso público, nós trazermos um conteúdo aplicado. Então, a ideia é essa, não trabalhar tanto no campo conceitual e trazer mais a aplicação de critérios de aceitação, aplicação de como a gente verifica se aquele erro é aceitável ou não. Eu vou deixar a parte conceitual para os meus colegas e eu acho que eu vou agregar muito mais para o pessoal que vai estar assistindo, né, trazendo exemplos práticos. Eu acredito que, principalmente nas áreas química e biológica, né, acredito que até mais biológica, que é onde tem a maior dúvida. E eu acredito que o nosso público também, né, tem muito pessoal de laboratório de análise, né, nós reforçamos para a rede de plataformas da Fiocruz, né, a necessidade de enviar profissionais das outras plataformas até para eles aproveitarem o conteúdo, né, e tirar as dúvidas, e colocar na prática. Então, vai ser, sim, um conteúdo muito mais voltado à aplicação da metrologia. É isso, é o que a gente está na expectativa, né, do Metrologia Lab Summit. Vai ser um evento diferente, porque o nosso objetivo é justamente isso, é trazer a prática, a aplicação, né? A gente vai deixar os conceitos para a parte da manhã e na parte da tarde a gente vai buscar entender justamente a aplicação, os desafios, mostrar ferramentas aplicáveis. O evento acaba na sexta, na segunda-feira, para quem ainda não sabe, é o dia da metrologia, dia 20 de maio. Então, a gente já quer todo mundo chegando no laboratório e aplicando a metrologia para comemorar esse dia. Né, Camila? Então, agradeço demais pela live, foi muito bom. A Samara comentou aqui no Instagram, maravilhosa palestra. Então, também agradeço a sua participação no Metrologia Lab Summit. Semana que vem vai ser incrível. Obrigada, Jéssica. Obrigada, GM Metrologia. Obrigada, SBM. E nós esperamos vocês semana que vem. Então, pessoal, amanhã a gente tem mais uma live. Vai ser com o José Mauro Grangeiro, falando sobre metrologia em ciências da vida. O Grangeiro, ele é do Inmetro e também da UF. Tem muita experiência nessa área de aplicação de metrologia na parte de biologia, né, ciências da vida. Então, amanhã, às 7 horas, estejam conectados, que vai ter mais uma super live do Metrologia Lab Summit. Até amanhã!